É isso aí, galera. Começando mais um MacaCast, episódio 2 da retomada, né? Até porque se a gente fosse aí somar todos os episódios, seriam, acho que já teria batido 100 já, né? Fácil. Mas, como retomamos, e agora em formato de áudio, né, como um podcast raiz, então, episódio número 2. Ressaltando, né, muita gente perguntou aí se não haveria mais lives. Isso vai acontecer no momento certo e no momento oportuno, né? Não usaremos a live aí sempre. Até por conta de questão de tempo, de disponibilidade de cada um dos participantes aqui do MacaCast, e gravado fica melhor, porque aí a gente consegue acertar um dia e fazer este episódio número 2. Também agradecer as centenas de mensagens que recebemos após a publicação do primeiro episódio aí dessa volta do MacaCast. Muita gente mandou mensagem, muita gente escutou também. É muito legal essa participação de vocês, tanto aí no YouTube, quanto nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Ressaltando também que no Deezer demora um pouquinho mais para subir, então eu recomendo que você tenha o Spotify, né? Ou que você escute pelo YouTube. Aí vai de você. Mas no Deezer demora um pouquinho mais do que outras plataformas, tá bom? Gravaríamos no domingo, né? Normalmente os episódios serão gravados no domingo e aí lançaremos na segunda-feira, mas tínhamos a informação de que a Ponte anunciaria um pacotão de reforços nesta segunda-feira, por isso resolvemos gravar na segunda-feira à noite. E nada aconteceu. Aliás, até aconteceu. Chegaram aí algumas É um figuras, né? pacotinho, né? Chegou um pacotinho, mas pelo menos já é alguma coisa para que a gente possa comentar. Mas, sinceramente, não era aquele pacote que estávamos de fato esperando, né? Longe disso, inclusive, até pelo nível que vai ser essa série B, né? Eu já estou até me adaptando aqui a falar série A2. Mas pelo nível que vai ser essa série B, esperava um pouco mais. Hoje temos também a presença do Luquinha. Tudo bem, Luquinha? Muito bem-vindo ao MacaCast. Fala, Joãozinho. Tava aqui processando para não mandar um boa noite, porque agora as pessoas podem Sim. ouvir a qualquer hora, né? A qualquer momento. Mas agora as pessoas já sabem, estamos gravando na noite da segunda-feira. O Joãozinho já falou que estava gravando hoje. Mas é isso aí, sempre uma honra estar por aqui. É muito importante a volta do MacaCast. Quando a gente paralisou, a gente já pensava nisso. A gente, na verdade, nem tinha noção do tamanho que a gente tinha, assim. A gente sempre sabe, mas sempre se surpreende um pouco também, né? É. Com a quantidade de mensagens que chegou pra gente, a quantidade de mensagem, principalmente de apoio, né? De o pessoal pedindo pra gente, não, que a gente tinha que continuar, que era muito importante. Então, eu acho que de fato é muito importante aí essa volta do MacaCast, mesmo que aos poucos aí, que a gente vai vendo aí, repensando aí a melhor maneira de estar de volta, né? Mas eu também acho que essa volta pra gente é tão importante pra gente quanto pro torcedor Ponte Pretano também, que a gente consiga aí resgatar um pouquinho, sempre fazer o torcedor se sentir bem com a Ponte Preta em tempos tão difíceis, né? Então, em tempos tão complicados para nós. Mas é isso aí. Boa noite, ou bom Boa dia, boa tarde, bom tarde, dia, depende do horário que você está depende do escutando. horário. E chamar o Felipinho aí agora também para dar suas boas-vindas. E aí, Felipinho? Tudo bem? Tá mais calmo? E aí, João, tranquilo? Beijo pro Luquinha, tá com saudade do Luquinha. Ah, calma eu sempre tô, né, João? Sim. Tava falando pro Luquinha aí que esses dias aí que o MacaCast ficou offline foram bem tranquilos, né? Porque pelo menos a gente
consumia as coisas da Ponte Preta como simplesmente como torcedor, né? Então bastante coisa a gente deixava de lado, né? Aí dava pra dar Sim. uma esquecida da ponte de vez em quando. Mas, cara, é isso aí. Não tem muito o que falar, não. A única coisa que eu queria deixar registrado aqui é que a pessoa que criou o novo WhatsApp Web tem que ser Nossa. presa imediatamente, cara. Só isso que eu queria deixar registrado. Lá na televisão também eu sofro bastante, que Nossa senhora, eu cara, o uso que fizeram? bastante. Porra, Aliás, o bagulho funcionava tão bem, mano. Por que foram mexer, cara? eu Essa tento galera de usar TI é bastante, né? complicada, né? Eu tento usar bastante o WhatsApp Web Os aí. amiguinhos do Lucas aí, Agora ó. agora eu tenho que mandar todas as coisas via e-mail, entrar no e-mail pra ver, porque meu WhatsApp Web não, simplesmente ele não carrega. Mas Que seguimos. maluquice, cara. Você tá... Pô, Tava muito é só bom, isso. né, velho? O time que tá Tá, ganhando não mano. se mexe, né? Mas Não, beleza. funciona assim. Os caras, eles pensam assim, o que que a gente pode fazer pra estragar? Aí eles vão lá e fazem. É assim que É, funciona. o que a gente pode fazer pra fingir que estamos trabalhando? Aí vamos acabar com Impor- esse negócio. Aí, pelo menos O a gente tem alguma importante é coisa ser pra arrumar. notado, não é nem ajudar. O importante é ser Exato. notado. Vamos lá. Bom, o pacotinho, né? Eu esperava um pacotão, mas foi na verdade um pacotinho, né? Desde a segunda-feira passada, né? Da semana passada, o último episódio do Macacast, algumas coisas aconteceram, né? A Ponte rescindiu com o zagueiro Dedé, sem ônus financeiro, de acordo com a nota. E a Ponte também agradeceu e desejou sorte ao jogador em seus futuros desafios. Beleza. O Ribamar passou por cirurgia, né? Vai demorar um tempinho aí e vai iniciar o trabalho de recuperação. Já iniciou, né, o trabalho de recuperação, mas é algo que vai demorar um pouquinho para ser concluído. A Ponte rescindiu com o lateral Kevin, né? Também sem Ô, João, ônus peraí, financeiro. peraí, para, João, Sim, para. Tá gravando? tá. Mas você tá gravando no Tô gravando no StreamYard aqui? Audacity. No Audacity, Ah, cara. tá, porque no StreamYard não tá pra mim gravando, né? Não, Eu falei, caralho, mano. tá É, gravando eu no tomei um Perdemos, susto agora Audacity. também aqui. perdemos 15, 20 minutos do bagulho aqui. Não vou Perdemos toda a cortar. apresentação. Não vou cortar esse pedaço. Gostei. A Ponte Preta e o lateral Kevin rescindiram amigavelmente. Engraçado é que a Ponte só trocou o nome, né? Porque a mensagem é a mesma. Só trocou o nome aqui dos jogadores. Então rescindiu amigavelmente, sem ônus financeiro. A Macaca É, deseja sorte ao jogador em seus futuros desafios. No sábado, a Ponte jogou com a Independente de Limeira e venceu por 2-1, jogo treino. de E virada. aí, hoje, no pacotinho da Macaca, tivemos o anúncio do meia Fabinho, que estava aí na Ucrânia, também do Bernardo, lateral direito, que estava na Ferroviária, e também do Arthur, lateral esquerdo. Esse já defendeu a Ponte. Se vocês pescarem um pouquinho na memória de vocês, se vocês tiverem a oportunidade também de verem aí uma foto do Arthur, vão se lembrar dele na Ponte Preta, 2017, com certeza. Isso, 2017. O Fabinho, só passando aqui, é do Rio de Janeiro, né? Defendeu aí o Metalist da Ucrânia, o Olympique Donetsk da Ucrânia também, o Ventspils da Ucrânia, o Vasco da Gama, o Teresópolis, o Pinhal Novense e o Oriental Dragon, que por incrível que pareça é de Portugal esse time, apesar de parecer muito um time japonês, o Oriental Dragon. O Bernardo, que estava na Ferroviária, esse um pouquinho mais conhecido, né? Já passou aí pela
começou no União Luziense, passou pelo Guarani de Minas, Araxá, Nacional do Amazonas, Mamoré de Minas Gerais, Fest Clube também do Amazonas, URT de Minas e agora a Ferroviária. E para finalizar, no pacotinho da macaca, o Arthur. Esse, creio eu, mais conhecido dos três. Já passou pela Ponte Preta em 2017, como disse Felipinho, também pelo Criciúma, o Kesla do Azerbaijão, o Vorskla da Ucrânia, Internacional de Porto Alegre, Brasil de Pelotas, Goiás e mais uma vez, agora defendendo a Ponte Preta, ele que é lateral esquerdo. Vamos começar falando desses novos jogadores que pintam no Moisés Lucarelli. Você conhece Felipinho? Você conhece Luquinha? O Arthur acho que vocês conhecem, né? Mas o grandioso aqui, Bernardo, né? Bernardo. E o grandioso também, Fabinho. O Bernardo e o grandioso Fabinho eu não me recordo muito bem, né? Me falaram, o Fabinho chegou a jogar no Vasco, mas eu continuo sem me recordar muito bem, e o Bernardo também não conheço. Vocês, por um acaso, conhecem as figuras aí que chegaram ao majestoso? Luquinha, Felipinho? O Bernardo foi titular da Ferroviária, né? Por a campanha inteira do Paulista, mas sinceramente assim não me despertou atenção nenhuma. E o Fabinho estava muito tempo lá na Europa, né? No leste europeu, né? E além desses aí já apresentados, né? Tem mais alguns caras, né, João? Tem o Etiaporã, O grande Etiaporã. que é do Atlético Mineiro, né? Que tá vindo por empréstimo. Tem também o Bismarck. Grande Bismarck. Não confunda com a Ângela, é outro. Que está resolvendo algumas pendências aí judiciais aí, com a FIFA, né, discussão salarial com o antigo clube que ele jogava. E correndo tudo bem, ele assinará com a Ponte, né? O caso do Bismarck é o seguinte, ele jogava por um time Al-Qizdia, alguma coisa assim, né, dos Emirados Árabes, e ele foi emprestado para um time do Kuwait. Da onde? Kuwait. Rapaz. Tudo ali. Tudo. E parece que um dos times era responsável pelo pagamento do salário dele e não pagou. De alguns salários. E aí ficou aquela empurra-empurra. A FIFA para tentar romper o contrato de maneira litigiosa, né? Só que teve todo esse imbróglio aí, né? Essa parte da FIFA ficou parada um tempo e foi acumulando problema e tal. E tá marcado para o dia 8 agora, né? Daqui 4 dias é o que? Sexta-feira, né? Isso. Acho que Isso, sexta-feira, dia 8. 8/4. Que é a audiência que vai determinar se ele tem direito ou não a assinar contrato com outro clube. Se ele tiver, aí a Ponte assina o contrato e aí somente está utilizando a estrutura da Ponte, coitado dele por isso, mas ele só está utilizando a estrutura da Ponte para treinar, se manter em forma e tudo mais. Ele só vai assinar contrato e receber salário caso, né, a FIFA autorize que ele faça isso. Se não, aí ele vai recorrer e aí vai ser outra conversa. Não sei se a Ponte vai. Então a situação do Bismarck é essa. Tem também o Diogo Gomes,
que é da base do São Paulo, estava emprestado para o Atlético Goianiense, também deve ser apresentado nos próximos dias. E acho que é isso de cabeça, assim. Vocês gostaram de alguma contratação que a Ponte fez? Então, assim, não tem nenhum nome, assim, muito que chame atenção, né? São todos jogadores aí de um perfil diferente, né? Do que, por exemplo, no começo do ano, que a Ponte trouxe alguns nomes mais conhecidos, né? Mas que não deu certo, né, cara? É só ver o que aconteceu com a gente no Paulista. Não sei, cara, não sei, não conheço, a maioria desses caras aí não vi jogar, tirando acho que o Arthur, que é o único que eu tenho alguma ideia, né, que eu vi jogar. Ano passado ele subiu com o Goiás, né, ele foi titular de boa parte da campanha do acesso do Goiás, tal, né. Aqui na Ponte, por sua vez, ele foi reserva do Jefferson, né, o Jefferson jogava improvisado pela esquerda, né. Então, assim, Aí você percebe não duvidando da qualidade do rapaz, né? Mas aí você percebe um pouquinho da procedência, né? Porque o cara ser reserva de alguém que tá improvisado é complicado a situação, né? Um pouco, né? Aqui em 2017, boa parte do campeonato a Ponte jogou sem lateral esquerdo, né? E era o Arthur que era o cara da função, né? Enfim, cara, é bom, assim, talvez, que devolve um pouquinho o Ponte Pretano um choque de realidade, né? Que a gente sabia que esse ano seria um ano de sofrimento, né? Assim como o ano passado, mas esse ano era pra gente ter entrado um pouquinho mais consciente disso, né? É que algumas das contratações, da movimentação que a Ponte fez no começo do ano, fez a gente mudar um pouquinho a nossa visão, né? A gente imaginou que talvez a gente tivesse um ano mais tranquilo do que esperava. Só que chegou aí o Paulista. Pra caramba e aí aconteceu tudo isso. Só que chegou aí o Paulista e deu uma porrada na nossa cara e falou: não vai ser um ano tranquilo, muito pelo contrário, vai ser um ano terrível, né? E a gente vê isso aí, a Ponte está tendo muita dificuldade no mercado, muita dificuldade. Os jogadores que preferencialmente a Ponte está indo atrás, ela está recebendo não em cima de não, né? Então, assim, é um outro momento, é uma outra realidade, é uma outra Ponte Preta que a gente estava acostumado aí nos últimos anos, né? Que principalmente nessa parte de contratação, nos outros anos a gente podia reclamar que a Ponte contratava mal por burrice, né? Por escolhas mal feitas, né? Só você vê, por exemplo, o elenco de 2020, que foi um dos elencos mais caros da Série B, e era um time que não funcionava em campo, né? Eu tenho a impressão, Felipinho, que a Ponte ela tá voltando a um caminho que era bastante utilizado há alguns anos, né? De alguns anos para cá, a Ponte passou a voltar mais uma vez a apostar em medalhões, em jogadores conhecidos. Sim, já faz um tempo que a Ponte está nessa. Jogadores conhecidos, que já passaram por clubes grandes e que estão mais no caminho da volta do que no caminho da ida, né? E de alguns anos para cá, não sei especificar qual ano, acho que não vou nem chutar, cara, mas de alguns anos para cá, a Ponte passou a ter esse tipo de abordagem, não sei se foi por necessidade, por visão de quem estava ali, e passou a contratar jogadores assim, né? O próprio Camilo foi um desses jogadores, agora com o Dedé, mais uma vez, um desses jogadores, o Wesley, que está aí também, enfim, entre outros aí que com certeza eu esqueci. E definitivamente não vem dando certo, né? Não vem dando certo, não vem
rendendo aí o que a diretoria, o que a torcida espera. Mas é um fato também que todo mundo aqui meio que já conhece essa sina da Ponte Preta de não ser um bom lugar para esses jogadores que estão mais no caminho da volta, né? Que já são aí renomados e tudo mais, né? A Ponte Preta tem uma função um pouquinho diferente, né? Não dos outros clubes, mas acho que tem uma função de captar jogadores que estão começando, né? E aí a gente consegue citar inúmeros, centenas de exemplos, né? Até do passado recente. E que jogadores que eram desconhecidos e que deram certo e que, enfim, estouraram, né? Foram bem. E a gente consegue citar dois aí recentes, né? Moisés, que veio do Concórdia, que ninguém conhecia o cara, e o próprio Bruno Rodrigues, que também ninguém conhecia. Poucos conheciam o Bruno Rodrigues. E chegaram, fizeram um baita de um campeonato e todo mundo já sabe da história, né? E agora, com esses jogadores um pouco mais conhecidos, né, ou bastante conhecidos, não dá certo. O único que eu vi dar certo recentemente foi o Marcelo Lomba, que era um sonho antigo da Ponte Preta. Esses sonhos antigos da Ponte também não dão certo. Esses jogadores que a gente ouve falar há 2, 3 anos, quando vêm não jogam, né? Vi de Chiesa, vi de outros tantos aí, mas o Lomba deu certo. Né, e foi muito bem, né? Talvez um dos melhores goleiros que já passou, que já vestiu a camisa da Ponte. E foi muito bem, mas foi um dos únicos, né? E depois de um tempo as coisas continuou focando nesses jogadores. O Sheik foi também um ponto fora da curva, né? Em 2017. Mas 2017 também foi um ano terrível para a Ponte da metade do ano para frente, né? Então o Sheik ele se saiu muito bem, talvez pela escassez de bons jogadores do que pelo seu momento ali. Mas eu acho que o Sheik também foi um ponto fora da curva. Agora tem outros que, cara, o Rodrigo Dedada, a gente tá vendo aí o que aconteceu, né? O Fábio Ferreira, a gente viu também o que aconteceu. E tantos outros jogadores que passaram por aqui, que tinham um nome já conquistado fora da Ponte, que não jogaram nada. Tô defendendo essas contratações que estão sendo feitas? Não. Sinceramente. Não gostei. Acho que as contratações estão fracas pro nível que a Série B pede esse ano aqui. Para vocês terem ideia, a Ponte enfrenta o Grêmio na primeira rodada, então não vai ser uma Série B normal, aquela que já conhecemos. Se ano passado já foi difícil, esse ano será mais ainda. Então, para o nível de uma Série B, as contratações que a Ponte está fazendo estão abaixo. Mas pode ser que rendam, assim, que esses jogadores todos que vieram, ou um ou outro, joguem bola pra caramba e surpreendam todos. É o que eu quero e espero que eu queime a língua com relação a todos os jogadores. A diferença que eu sinto desses que estão chegando para os outros jogadores desconhecidos que já vieram para a Ponte Preta e que foram bem no clube é que, na minha visão, houve uma análise, houve uma observação profunda desses jogadores, houve uma paciência profunda com esses jogadores que vieram, né? E isso eu acho que neste ano aqui não vai ter. O Moisés, antes de ser o Moisés, torcedor queria que ele saísse de qualquer maneira. Teve que ter uma paciência com o Moisés para ele jogar, para ele se firmar. O Bruno Rodrigues também teve uma paciência com o Bruno Rodrigues para ele se firmar, um pouco menor. Esse ano aqui eu acho que não vai. Eu acho que o cara tem que chegar e, cara, ir muito bem. Já, desde o começo, porque nem o torcedor, nem a comissão técnica e nem a diretoria não vão... O prazo é mais curto, né? Eles não vão ter esse prazo maior para falar assim, pô, vamos esperar aí um turno para ver se o time se encaixa. Não tem a menor possibilidade da Ponte Preta esperar um turno para o time se encaixar, né? O time tem que estar encaixado desde as primeiras rodadas. Essa é a minha preocupação. Esses jogadores que estão chegando, eles têm esse cacife para jogar dessa maneira.
Talvez seja um erro de planejamento que eu, Felipinho e todos nós aqui estamos batendo na tecla há alguns meses, né? O campeonato, para você ter um período, para você, querendo ou não, me entendam, fazer apostas, para você investir em jogador A, em jogador B, é o campeonato estadual. É esse o campeonato. Essas contratações, na minha visão, que estão sendo feitas agora, elas deveriam ter sido feitas, jogadores do tipo, no campeonato estadual, lá no início do ano, né? Porque aí sim esse time já estaria entrosado, esse jogador já teria o tempo para começar um campeonato difícil e duro que é a Série B. Agora você começar... A Ponte joga no sábado, gente. Estamos na segunda-feira. A gente não tem time formado. Não tem time formado. Tem um esboço de um time. Mas se eu não conheço, se ninguém aqui, poucos conhecem, cara, quem dirá os jogadores que estão lá dentro? Não tem como esses caras estarem entrosados. Então, acho que a Ponte está pecando mais uma vez no planejamento, né? Pecando e pecando feio mais uma vez no planejamento. Acho que as coisas poderiam ser feitas de outra maneira. A Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista há quantas semanas já? 2 semanas? 3 semanas? E já chegamos na semana da estreia do Brasileiro e a gente não tem um time formado. Não tem contratações, ainda espera por contratações, né? Ainda espera por reformulação. E é aí que eu adoro quando o Felipinho fala isso. Os diretores, todos, precisam bancar o que falam. Se não for bancar o que fala, não fala. Fica quieto. Fica em silêncio que é melhor. Porque o que foi falado mais uma vez no final do Campeonato Paulista era de uma reformulação de 50% no elenco ou mais, de um time que seria completamente mudado, e não estamos vendo isso. Mais uma vez. Assim como no começo do ano, que o time seria guerreiro, que mesmo perdendo a torcida ia aplaudir o time pela luta, pela garra, isso não foi visto. Então, se as coisas estão difíceis, e todo mundo sabe que as coisas na Ponte estão difíceis financeiramente, e não é surpresa para ninguém, né? Principalmente para quem está lá, pelo menos não deveria ser uma surpresa. Se as coisas estão difíceis, é melhor jogar real e ser sincero com o torcedor. Ó, gente, a gente vai montar um time aqui para a Série B que a gente vai montar com o que a gente pode montar. Vocês vão ter que abraçar esse time e vamos lutar aí para ver o que vai acontecer na Série B. Ponto. Gente, o Campeonato Paulista é um campeonato curto e tudo mais, mas a gente tá com dificuldade financeira, vamos montar um time aqui do jeito que dá para montar e, vamos ver o que vai dar, abracem o time e tudo mais. Não, o torcedor Ponte Pretano odeia promessa, principalmente vazia. Você chegar e falar num microfone de uma rádio central, de uma rádio Bandeirantes, de uma rádio CBN, no microfone da própria Ponte Preta, que uma grande mudança vai acontecer, reformulações gigantescas, e nada disso acontece, você tira o torcedor de palhaço, de tonto, que a gente fica esperando aqui, vamos ver as grandes mudanças. Aí chega Fabinho, Bernardo, Arthur, Echaporã, entendeu? Por um nível de Série B que tá fora. Então era mais fácil lá no final da Série A1 falar, gente, a gente vai tentar fazer uma reformulação, vamos trocar algumas peças e vamos contratar. Agora, não esperem contratações gigantescas. Esperem contratações do padrão financeiro que a Ponte se encontra no momento. Ponto. O torcedor já vai entender o recado. Agora, chegar e falar o que foi falado para na semana da estreia da Série B não ter um time digno de disputar a Série B, é mais um ponto negativo e demonstra, na minha ótica, ressaltando isso, que tem muita gente perdida no futebol da Ponte, que não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Estão indo na emoção e não na razão. Não sabem o que estão fazendo. Vamos começar a Série B e vamos trocar o pneu do carro com ele andando. E aí fica a crítica, né? Porque isso
que está acontecendo, que estamos vivendo, definitivamente não se chama renovação. Se chama mais do mesmo. E isso a gente já viu muitos e muitos e muitos e muitos anos. E estou vendo mais uma vez. E vai chegar no final do campeonato da Série B, Deus queira que não, mas chega no final do campeonato da Série B, aquele Deus nos acuda. Ou um Deus nos acuda, pedindo para a torcida comparecer, porque precisa ganhar, porque precisa de qualquer maneira vencer algum time, ou aquele campeonato água de salsicha, que a Ponte está ali na 10ª colocação, não sobe mais, não cai mais, falta 10 rodadas para terminar o campeonato, fica por isso mesmo. Que é até menos mal, que eu até torço para que isso aconteça. É até menos mal. Tudo que eu quero hoje é uma água de salsicha. Viu? É uma água de Tá salsicha. bom demais. Tá bom demais. Agora, prometem mundos, não é que prometeram mundos e fundos, mas deixaram entender que coisas seriam mudadas. Estamos na semana da estreia e nada aconteceu. Felipinho e Luquinha. Vou comentar um pouquinho sobre os jogadores que chegaram também, mas acho que vocês já colocaram a maioria dos pontos. Não empolga, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente vê, mas eu acho importante isso que o Joãozinho falou, se não me engano foi o Joãozinho, sobre um pouquinho ter esse choque de realidade para o torcedor, né? Infelizmente a gente fica com esse ponto de olhar o nosso presidente e não sentir a mesma honestidade na hora dele colocar isso com palavras, né? Então a gente vê as contratações, a gente entende o que está acontecendo. Eu acho que o torcedor entende que é um momento de dificuldade, que é um momento de que a gente não está com dinheiro sobrando, a gente não tem, a gente não é muito atrativo, a gente não consegue ser hoje atrativo para o mercado. O Novo Horizontino hoje é mais atrativo para o mercado, mesmo caindo para A2 junto com a gente, do que nós mesmos. Tem jogadores interessantes indo para lá, com uma proposta melhor, com uma visão a longo prazo talvez melhor do que a própria Ponte Preta. Então a gente fica aí um pouco nessa... tendo que acreditar um pouco no desempenho desses jogadores que estão chegando. São nomes que de fato não empolgam, são nomes que trazem pouca esperança, pouca expectativa. Normalmente começo de Série B, começo de Paulista, estreia de qualquer competição, é um momento que o torcedor, independente se é o torcedor da Ponte Preta, se é o torcedor da Chapecoense, se é o torcedor do Flamengo, estreia de competição é sempre um momento em que o torcedor cria muita expectativa, né? Eu vi até uma citação uma vez de um, não lembro quem que era agora, mas um estudioso esportista falando que o melhor momento dos campeonatos é o começo. Porque no começo é quando o torcedor tá com aquela expectativa. E se meu time engrenar dessa vez? E se dessa vez o meu time, dá liga? E se, mesmo quando você não tem grandes contratações, né? Mas hoje, na Ponte Preta, mesmo nessas circunstâncias de estreia, é muito difícil a gente ter uma visão aí de que coisas positivas podem dar certo. A gente vê muito por conta também um pouco dessa falta de honestidade, eu sinto assim. Então a gente vê uma promessa de uma reformulação muito grande, que poderia chegar a 50% do elenco, e a gente vê que até agora só 2 nomes foram dispensados oficialmente, talvez tenha mais 1 ou 2 aí que já tenha acertado nos bastidores também, que estão conversando já. Mas a gente fica longe de ver, e a gente tem grandes chances, na verdade, de entrar na estreia do campeonato com mais de 70% do time titular sendo o mesmo do time titular que caiu no Paulistão. Então a gente fica nessa. Dos nomes que chegaram, assim, eu acho que é um pouco isso também. Não conheço o Fabinho, não conheço o Bismarck, que já aparentemente dando certo a documentação, tá tudo certo. O próprio Bernardo também, mesma coisa, não me chama muita atenção. O Arthur é um pouco mais conhecido, mas também não é grande coisa. O Echaporã, até que os atleticanos falam bem dele, né? Eles gostam do menino Eu lá, gosto mas do nome do Echaporã, me conquista. já conquista, né? Então causa essa expectativa, às vezes um pouquinho
sei lá, dele ser o ponta aí que a gente não tem há um tempo já, né? Depois que a gente perdeu o Moisés, a gente ficou aí na falta de pontas, mas criar uma expectativa em cima de um menino, de um que até tem seus problemas particulares também no Atlético e tal, então é muito difícil hoje a vida do torcedor ponte pretano mesmo para acreditar de que a gente possa ter uma Série B que não seja brigar lá embaixo, que seja, que nem até brinquei, que a gente seja a água da salsicha e só isso já faria a gente satisfeito, né? Mas é difícil acreditar que a gente vai conseguir chegar até nisso. Mas é um pouco isso, a gente tem que ficar agora na torcida, a gente precisa apoiar, o torcedor ponte pretano precisa entender o papel que vai ter durante toda essa Série B. Vai ser mais uma vez o papel de carregar o time. O torcedor vai ter que fazer esse movimento, vai ser assim esse ano, vai ser assim ano que vem na A2. A A2 a torcida vai ser muito importante para que a gente consiga talvez já subir no ano subsequente, né, o que seria ótimo para a gente. Então as expectativas estão bem lá embaixo mesmo assim. Não espero também que dessa semana vai chegar nenhum grande nome. Eu acho que nosso campeonato, nossos jogadores, nosso elenco vai ser mais ou menos por aí mesmo. E pelo menos assim, se eu não me engano, eu li um texto eu acho que foi do Elias Aredes no Só Derby, né? De que pelo menos houve uma mudança, né? A gente olha hoje e houve uma mudança no quesito de postura em relação às contratações, né? A gente não faz mais tanto alarde, a gente foca mais em trazer pessoas mais que estão atuando nos seus times. O Bernardo é titular, o Arthur vinha de uma sequência também de jogos, então a gente vem trazendo jogadores para jogar. Eu acho que isso pode ajudar a gente um pouco assim a talvez conseguir entrar nesse campeonato sem que a gente tenha que esperar 10 rodadas para conseguir a primeira vitória, igual foi ano passado. Mas ainda acho assim que vai ser um campeonato difícil e torcer um pouquinho aí, né? Já falei uma vez já, eu gosto do Hélio dos Anjos. Achei que ele errou muito na reta final do Paulistão, porque eu acho que ele deveria ter dado a minha impressão é que ele achou que mantendo o esquema tático que a gente jogava e estudando um pouquinho o adversário, com o calor da torcida, alguma coisa assim, fosse ser suficiente, então ele não promoveu grandes mudanças. Para mim, assim, o time que caiu o campeonato na última rodada jogava de maneira muito parecida com o time do Kleina. A gente tinha posições muito parecidas. Nada dava para ser mantido naquele time, né? Vamos ver. Exato. Nada. Era essa a minha impressão, que ele precisava, quando ele veio, ter dado um choque, assim, de não, vamos mudar aqui, vamos jogar às vezes colocar uns pontas mais agudos, não sei, entendeu? Jogar com meia mais centralizado, porque a gente joga nesse esquema com os volantes, com um Fecim que joga de ponta, mas joga pelo meio, então, tipo, eu acho que ele precisava ter tentado mudar um pouco a identidade de jogo da Ponte, e ele não mudou, ele optou por outro caminho. Mas vamos ver, para a Série B agora com o tempo, vamos ver como que vai ser certinho o esquema que ele vai colocar pra gente, né? Saiu o Niltinho também, viu? A gente esqueceu de falar do menor dos Newtons. Né? Oi? A Ponte não oficializou ainda, né? Mas tá. O que tudo indica, ele vai pro Náutico, né? O Náutico. Não falarei nada do Náutico. Melhor não. Eu acho uma atitude errada, uma escolha errada do Niltinho, só pra deixar claro. Eu até puxei aqui um tweet do Corsato, que ele fez uma previsão do provável time da Ponte, né? Considerando os caras que foram apresentados. Só um adendo também, com a informação que temos é que com a saída de Kevin, Niltinho e Dedé, a folha uma economia de em torno de R$100 mil por mês na folha salarial da Ponte, né? Que me impressiona um pouco, mas tudo bem. Então, eu ia falar tão contrário, particularmente, assim, eu não acho um número tão estrondoso, não. Tem essa por ser 3 jogadores. Considerar, né? Por exemplo, o Kevin, bem ou mal,
é um jogador que antes da Ponte estava jogando Série A. Ele estava no Botafogo, inclusive foi um dos responsáveis pela queda do Botafogo, né? O Niltinho estava vindo da Europa, estava vindo de Portugal. E o Dedé é um cara que, particularmente, é um cara que sozinho, em forma física, se ele tiver condição de jogar, e provavelmente ele vai ganhar até mais do que isso no Atlético Paranaense, é um cara que sozinho ganharia um salário de 100 pau. Sozinho. Se ele jogasse todos os jogos que era para ele jogar aqui na Ponte, né, de acordo com o contrato de produtividade dele, ele tiraria mais do que isso por mês. Se ele jogasse todos os jogos, se ele tivesse jogado os 12 jogos do Paulista, né, ele teria ganhado mais do que isso de salário. Porque você pega o salário base que ele recebia, mais o valor por vezes que ele jogou, mais a bonificação. Por exemplo, se a Ponte não tivesse caído, ele receberia uma bonificação. Se a Ponte tivesse passado de fase, uma outra bonificação. Se a Ponte tivesse ido para o Troféu do Interior, uma outra bonificação, e assim por Como diante. nada disso aconteceu, deveria ter uma cobrança, né? Tipo assim, a Ponte Tanto não teve passou que ele de foi, fase. tanto teve que ele foi desligado, né, João? Não, devia ter um boleto assim, ó, irmão. A gente não passou de fase, a gente caiu, a gente não foi pro troféu anterior, a gente perdeu o derby, aconteceu tudo isso aí. Então a gente tava emitindo aqui um boleto para você pagar aí os custos aí e tal. Tanto não deu certo que as partes entenderam que era melhor ele seguir o caminho dele e a Ponte seguiu dela, né? Então, assim, esses 3 caras baixar 100 mil na folha da Ponte, não acho um valor tão estrondoso, não, assim. Esperaria talvez até mais, falar a verdade. Eu só acho porque o Kevin tá no meio, né? Uma coisa era, por exemplo, se a Ponte dispensasse o Josiel, sei lá, essa galera aí, e desse 100 mil, Josiel, Fabrício e... Não, o Fabrício é um cara que não ganha pouco na Ponte, não, viu? Então, mas essas coisas eu não entendo, cara. Mas aí não é nem da Ponte, é do futebol, na verdade, né? Exatamente, é do futebol. Ele tá numa categoria de jogador, né? Que eu acho que não ele não deveria estar. Que não deveria estar. Que eu acho que ele não deveria estar aí. Mas ele tá numa categoria de um cara que já jogou Série A várias vezes, foi um cara jogador de seleção de base, já é um cara rodado no futebol, né? Já passou por vários times e tudo mais. Então já é um cara que tem uma média salarial um pouquinho mais alta, né? É um dos caras que eu achei que a Ponte não ia continuar, né? Eu tinha certeza que ia continuar. Ele era capitão do time, continuou sendo capitão com o Hélio, né? Então, muito difícil dele ser desligado. Espero que ele perca espaço no time. Espero que ele vire banco. Espero. Ou que ele jogue muito e seja o rei do acesso. Isso não vai acontecer, então não dá para esperar isso, entendeu, João? A gente tem que esperar o que é possível de acontecer. O que é possível de acontecer para o Fabrício ajudar a Ponte Preta é ele não jogar. A melhor maneira que ele ajuda a Ponte é essa, é ficar no banco, é cuidar do churrasco, é ele ser esse cara. Porque em campo não tem condição. Não tem. Não tem. Velho, isso vai chegar no ouvido dele, eu tô pouco me fudendo. Porque ele é um cara que depois cobra os outros e não sei o que tem. Amigão, faz em campo que ninguém reclama de você, velho. É simples. É simples. Um cara do tamanho do Fabrício perdendo o corpo pro Davó é inadmissível. É inadmissível, irmão. Não tem justificativa. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Não tem justificativa. O cara não consegue correr, irmão. O cara é jogador profissional e não consegue correr. Porra, você tá de brincadeira comigo, velho. Mas, voltando ao início da conversa, né? Calma. Eu peguei aqui uma provável escalação que o Corsato colocou no Twitter dele.
Aliás, sigam o Corsato, @Carlos Corsato. E ouçam na Seria. Cidade FM também, muito boa a programação da Cidade Sim. FM logo pela manhã. Eu sempre que eu busco a Giovana, que ela trabalha à noite, né? Ela sai às 7 da manhã, sempre eu busco a Giovana, tá escutando Cidade FM. E aí na volta, assim, do trajeto, o Corsato tá lendo sobre os signos e tal. E ele é muito, assim, incisivo com relação aos signos, né? Oi, Touro, tudo bem com você? E aí, como é que tá? E aí ele fala as previsões da semana. Nada daquilo vai acontecer, mas é sempre bom escutar. Prossiga, Felipinho. E também escutem o Corsato no Futebol Interior e tudo mais, né? Mas só escuta o Corsato, não entra no site para ver notícia, não dá moral para esses caras, só vai no Corsato, tá? Seria Kaique ou Igor Vinhas? Por que tá Kaique ou Igor? A informação que a gente tem é que quem jogou o jogo treino foi o Kaique. O Kaique que jogou o jogo treino. Então pode ser que os Pai, eu anjos sou nos mais o Igor abençoem Vinhas, com todo respeito à e opinião que o contrária. Igor saia do. Que exista uma possibilidade do Igor sair do gol. Bernardo, pela direita. Thiago, Fabrício e Arthur. Léo Santos, Leonaldo, Fabinho, Fecim, Luca e Pedro Júnior. O Corsato coloca aqui num 4-4-2, né? Um meio-campo seria Léo Santos, Leonaldo, Fabinho e Fecim. Começa que continua o absurdo do Léo Santos improvisado de volante. Isso para mim é um absurdo. Não, o Corsato só tá catando o último. Ele cata o último, a maneira que a Ponte jogou o último jogo, né? E substitui os nomes dos caras que chegaram. E é assustador você pensar que, depois de tudo que aconteceu, e que nitidamente o próprio presidente da Ponte assumiu que o elenco foi mal montado, que precisava mudar pelo menos 50% do elenco e a porra toda, e você conta de 11 jogadores, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase De 11, 90% do... de 11, 8 são caras que já estavam aí e que jogaram as últimas rodadas. Acho que talvez tirando o Luca, né? Que o Luca não jogou os 2 últimos jogos, né? Mas o restante todos jogaram. Então, assim, que reformulação é essa que não mudou nada? A gente tá na antivéspera da nossa estreia na Série B, que a gente vai receber o Grêmio aqui, o Grêmio embalado, que acabou de ser pentacampeão gaúcho, né? Irmão, eu tô zero iludido pra esse jogo contra o Grêmio, na moral. Cara, Tenham consciência... o meu medo nesse momento, a minha preocupação nesse momento pro jogo de sábado é tomar uma goleada histórica. Tenham consciência que se a A minha Ponte preocupação empatar é essa, o mano. jogo, tá de muito bom tamanho. Se a Ponte empatar o jogo, tá bom. Não se surpreendam se a Ponte tomar 2, 3-0 em casa. Com esse time que acabou de Felipinho falar aí, eu tô zero iludido. Pode ser que eu esteja muito errado. Pode ser que a Ponte entre em campo e destrua o Grêmio. Mas a possibilidade disso acontecer é 1 em 420 milhões. Então é tipo assim, cara, na boa, né? É isso que eu tô falando. A reformulação não aconteceu, Felipinho. Olha, só numa ideia de comparativo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Grêmio que jogou domingo, né? Contra o Ipiranga pela final do. Deixa eu pegar aqui, porque o Google não fala por ordem. Deixa eu pegar aqui. Só ressaltar, a gente vai gravar um pré-jogo, né, Felipinho? Tá na agenda? Vai. Tá na agenda. Vai. Então teremos um pré-jogo aí também de Grêmio e Ponte e Grêmio. Dependendo como foi, a gente pode até fazer uma live, né, de pré-jogo. Né? Sim, uma boa. Uma boa.
Acho que na sexta, né? Mas isso a gente vai pensar depois aí. Enquanto o Felipinho fala, já se encaminhando para a reta final aqui do nosso episódio 2 do MacaCast, agradecer aqui a galera aí do MacaCast Club, agradecer também a galera que nos apoia aí no Instagram, no Twitter, no Facebook a gente é 0 ativo, então se você está no Facebook e nos apoia, muito obrigado, mas migre para o Instagram e para o Twitter, onde somos realmente ativos, né? Porque no Facebook eu particularmente eu sequer entro, então é meio difícil vocês esperarem alguma postagem do MacaCast no Facebook. Tá bom? Agradecer também o Fernando Causa, cara. O Fernando Causa mandou para mim e para Giovana aqui. Cara, ele que é de Limeira, mandou aqui um kit, velho, com 2 terços, uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, um recado muito legal, desejando sorte para mim e para Giovana, que Deus sempre acompanha aí o nosso matrimônio. Cara, muito legal receber isso de vocês, assim, fiquei até meio emocionado, porque eu não conheço o Fernando, né, eu sou... ele escuta o MacaCast aqui, né? Então é muito legal esse carinho que a gente tem de vocês aí que escutam o MacaCast. Muita gente, inclusive a Giovana estava até comentando que às vezes a gente vai no estádio e as pessoas nos encontram e falam: Josi! Felipe! Luquinha! E tipo, a gente conversa, troca ideia, fica ali 1 hora conversando com a pessoa, só que a gente não faz a menor ideia de quem é a pessoa, tá ligado? Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu não faço a menor ideia de quem é que eu tô conversando, mas eu troco ideia. E é muito legal isso, cara. E é um bagulho também que eu tô, tipo assim, cara, mano, é muito legal trocar ideia com vocês. Então, se vocês encontrarem a gente no Majestoso ou em jogo fora, mano, vem trocar ideia, velho. Que a gente, porra, eu amo trocar ideia com a galera, velho. É muito legal ouvir aí sugestões, dicas e tudo mais. Achou o time do Grêmio aí pra gente encerrar, ô Felipinho? Sim, senhor. Só para efeito de comparação, o Grêmio foi a campo com o Breno no gol, Rodrigues na lateral direita, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Só esse time aí já era suficiente para acabar 0-0 o jogo já. Sim, verdade. Nem precisava do resto. Vila Sante, aí esse é o volante Lucas lá, né, Silva. que tomou a pedrada ou nada a ver? Isso. Ah, tá. Não, o que tomou o celular na cara foi o Lucas Silva. Não, o que tomou aí... Não, foi uma pedrada no Grenal, pô, que foi pro... Foi o celular. O cara tacou o celular na boca do Lucas Silva. Caraca. Então, Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campaz, Ferreira, que é o Ferreirinha, né? Tenho 0 maturidade pra um jogador que chama Bitelo, irmão. 0 maturidade. Graças a Deus esse cara não tá na ponte. E Elias. E entraram no jogo Thiago Santos, Benítez, Turim, Gabriel Silva e Janderson. Cara, só o banco do cara... É isso mesmo. Os caras que entraram metiam uns 5 em nós. Os caras que entraram, não precisava nem do resto. Só os caras que entraram, mais o goleiro, pronto, já eram uns 5 pro Grêmio. Realmente, os caras que entraram aí, porra, velho, eu espero muito que o Grêmio esteja num dia ruim. Eu vi muita gente falando assim, mas estão falando que o Grêmio vai subir, os caralho, mas o Vasco e o Cruzeiro caíram, o Vasco e o Cruzeiro caíram e não subiram direto. Cara, existe uma diferença. O Grêmio caiu com orçamento, o Grêmio tem dinheiro. O Grêmio não... Ninguém consegue explicar o rebaixamento do Grêmio. Os outros times que caíram, né, os outros times gigantes assim que caíram... Seguiram a cartilha do rebaixamento. Tinham todo aquele problema. Tinha falta de dinheiro, e aí confusão, time mal montado. E não era o caso do Grêmio, nunca foi. O Grêmio foi um acaso, o rebaixamento do Grêmio. Tanto é que conseguiu manter muitos caras que a gente achava que não ia ficar.
O próprio Diego Souza, por exemplo, continuar no Grêmio para disputar a Série B foi surpreendente. Porque ele é um cara que tem mercado na Série A. E o Grêmio cobriu ofertas que ele recebeu na Série A para ele continuar. Então, assim, a tendência é que o Grêmio passeie nessa Série B, porque realmente tem time para isso. Tem dinheiro, tem time. É, é só você. A gente fez esse exercício aqui rapidinho, comparando um time com o outro. É só você ver o desnível técnico que tem entre o Grêmio e a Ponte Preta, cara. Então, assim. E isso vai E se tem repetir com outros times que são até melhores que a gente. Vai se repetir. Tenta você aí em casa, cata o, sei lá, o CRB e compara com o Grêmio, cata o Náutico e compara com o Grêmio. Você vai ver que existe uma. Cara, hoje, se você catar o time do Vasco e comparar com o do Grêmio, é absurda a superioridade do Grêmio, tá ligado? Então, assim, tem essa diferença. E tem um ponto muito importante também que eu acho que é o contexto da pandemia, né? Agora as torcidas estão voltando ao estádio, então o Grêmio vai ter estádio cheio, o Cruzeiro vai ter estádio cheio, o Vasco vai ter estádio cheio. E assim, a gente viu no final do ano passado o que aconteceu do Cruzeiro colocar a gente no estádio. Assim, eu nem digo do futebol do Cruzeiro, mas o Cruzeiro ficou um tempo sem perder em casa, o Cruzeiro foi ajudado pela arbitragem várias vezes em casa, por conta dessa pressão da torcida. Então, esse contexto também, eu acho que traz uma diferença muito grande para a Série B desse ano, assim. Além de outros pontos, que eu acho que esses times esse ano estão chegando muito mais organizados, né? Pela SAF e por outros motivos também. Mas o Grêmio chega com um orçamento de Série A, o Cruzeiro chega muito mais organizado, com menos bagunça internamente falando, assim, né? Então, um time que conseguiu chegar na final do Mineiro esse ano, não me recordo de chegar nos anos anteriores também, mas Não, acho que não, né? Então, não. só essas coisas vão dando... Nos 2 últimos anos, o Cruzeiro não chegou nas finais. Não Desde que tinha chego. caiu, teve um ano que foi o América, acho que foi ano passado, o América, e teve um outro ano que foi a Caldense. O Cruzeiro não chegou nas finais. Então, só essas coisas já vão dando indicativos pra gente, né? Eu acho que, de fato, esse ano é difícil os grandes não caírem pelo contexto, não subirem pelo contexto atual, né? A gente vê eles e eles estão chegando para a Série B num momento de alta, né? Até o próprio Vasco, que é bem recente, a SAF, e também tem não chegou na final do Carioca, mas chegou entre os 4 ali, né? Fez um jogo, na medida do possível, não perdeu de muito do Flamengo, né? Se não me engano, foi os 2 jogos 1-0, então a ponto se pegar esse Flamengo aí, por mais bagunçado que esteja, esquece, né? Não tem nem papo. Então eu acho que essa Série B vai ser muito complicada, os grandes tendem a vir muito muito grandes para ela mesmo, assim, em momento, eu digo. Verdade. Também concordo com o Luquinha que essa Série B aqui, ela provavelmente, pelo que a gente tá vendo aí dos times que caíram e tudo mais, vai ser uma Série B até, digamos que atípica, né? Vai ser uma Série B aí que a gente provavelmente vai ter alguns problemas aí com relação a jogos difíceis, né? E esse negócio de jogar fora de casa e tudo mais é um fato, né? Esqueça essa situação de, por exemplo, você conseguir assim excelentes jogos fora de casa, aquelas vitórias absurdas e completamente aleatórias fora de casa, porque na época que estava tudo fechado, qualquer estádio era neutro, né? Não tinha o poder fator casa ou fator fora de casa. A única coisa que tinha no fator fora de casa é a viagem, né? Que por vezes era desgastante. Agora, fator assim, zero, né? Enfim, vamos lá aqui. Peraí. Ah, não. Então vai ter o pré-jogo, né, Felipinho? Ponte Grêmio, né? Estaremos aí nessa jornada, né? Vai. Vai ter o pré-jogo, né, Felipinho? Ponte Grêmio, né? Estaremos aí nessa jornada, né? Ponte Grêmio, né? Estaremos aí nessa jornada, né? Ponte Grêmio, né? Estaremos aí nessa jornada, né?
Na sexta-feira, vamos fazer uma live, João? Quer Vamos, fazer uma live? vamos. Aí a gente já faz um apanhadão geral sobre expectativas da Série B e tudo Lê os mais. xingamentos de vocês, todos. Eu vou avisando que é poucas ideias, mano. Se vier com falar bosta, já vai tomar bloco e foda-se que nós não estamos com Felipinho. tempo pra isso, não. Exato, o Felipinho tá com pouca paciência, velho. Então, evitem. Ô, Luquinha, pra ter você Evitem. em mais um MacaCast. Muito obrigado pela sua participação. E até a próxima, meu parceiro. Que seja uma Série B, se possível, tranquila para todos nós. É isso, nos resta torcer, né? Mas valeu, Joãozinho, valeu, Felipinho. É muito bom estar de volta. Valeu pra você aí que tá escutando, escutou até o final aqui agora. Tamo junto. Em breve, isso aí agora já estamos na contagem regressiva pra começar a Série B, né? Vambora. Falou, Felipinho. Um abraço, viu? Sempre um prazer estar ao seu lado. Valeu, João. Valeu, Luquinha. Abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Sexta-feira a gente tá de volta. E que é isso, cara. Deus nos ajude mais uma vez, né? É isso. A situação tá nada fácil. Gente, esse foi mais um episódio do MacaCast. Nós voltamos na próxima vez. Para você que tá aí escutando e ainda não segue o nosso episódio, as nossas plataformas aí, no Spotify, no Instagram, no Twitter, siga lá MacaCast_oficial e dê uma moral pra gente, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana e é isso. Vamos que vamos. Até a próxima. É isso aí, hein?